A Ele, oh, a Ele a glória. Aleluia, Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém, amém. Uou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pai maravilhoso, justo, santo, tremendo de Israel, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de aprender da Tua palavra, do Teu evangelho puro e santo, Deus. Nos auxilia e nos faz andarmos nas veredas da justiça. Livra-nos de todo o mal e assim, ó Pai, nos usa como instrumentos em Tua mão poderosa para atrair almas para o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que vive e reina. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para começar mais um vídeo para acerca das falsas doutrinas e estarmos atentos. Então, já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é Deus é amor, a hipocrisia de fariseu. Exatamente, meus irmãos, vai dar o que falar, eu já imagino, né? Mas Deus colocou no meu coração produzir esse vídeo para alertar aos irmãos acerca de mais uma falsa doutrina que temos aqui. Vamos falar sobre essa igreja que foi fundada pelo missionário Davi Miranda, que ele veio de uma família católica e logo mais tarde ele foi convertido, né, para o Evangelho e fez parte da Igreja Assembleia de Deus. E foi depois da Assembleia que ele criou, né, a sua denominação, que se chama até hoje Deus é Amor. E com base nisso, muitas doutrinas da Deus é Amor vêm das doutrinas da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela mudou muito as suas doutrinas nos dias de hoje, mas a Deus é Amor permaneceu com as suas doutrinas até os dias de hoje. E muitos ensinamentos que fazem parte de lá também são ensinamentos que vêm da Assembleia de Deus. Então, aquilo que eu falar aqui vai servir muito também para as Assembleias de Deus. Então, se a luva servir, se a carapuça servir, então já é um alerta e um estudo para que as pessoas venham a sair desse engano, desse erro, que é o sistema religioso. No último dia 11 de junho de 2023, a Igreja Deus é Amor ela comemorou seu aniversário de 61 anos, reunindo vários membros de várias igrejas. A partir desse ajuntamento que vemos aqui, né, já vemos aí uma grande e terrível heresia, que é a comemoração do aniversário. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando acerca do aniversário, que é uma festa, é um ritual satânico, e vemos aí a igreja se aliando a essas práticas do diabo, as práticas de Satanás, colocando o mundo dentro da igreja, né? E realizando essa idolatria de si mesmo, que é você idolatrar a igreja, você idolatrar aquilo que são paredes, não passam de um templo. E isso é terrível, meus irmãos. Infelizmente, foi isso que aconteceu. A idolatria reinou nesse aniversário, né? Porque a própria palavra de Deus diz que é melhor o luto do que uma comemoração. Em Eclesiastes, a gente parece que as pessoas não lêem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, onde diz também em Eclesiastes 7 que o dia da morte é mais importante que o dia do nascimento. Então, para começar o vídeo de hoje, já iniciando com esse péssimo exemplo que essa igreja dá, praticando essas práticas pagãs. Um segundo ponto a destacar aqui da Igreja Deus é Amor é que as pregações da igreja, a própria esposa, né, do falecido Davi Miranda, ela repreende os pastores. E eu vou deixar até um trechinho dela falando
que ela não quer que os pastores preguem cajado, não querem que pregue o arrependimento, não quer que pregue sobre o pecado, que foi a mensagem que Cristo trouxe, que os profetas do passado trouxeram. Ela quer que pregue bênção, vitória, motivação e assim por diante, né? E a partir dessas pregações não há conversão. A partir dessas pregações só vemos aí o ego sendo alimentado e também o pecado sendo acariciado, né? Porque uma pregação dessa não gera almas convertidas, mas gera pessoas convencidas que estão convertidas. É uma pena as igrejas não pregarem o Evangelho de Deus, que era isso que ela deveria fazer. A diretoria está sabendo de vários pastores, porque a reclamação chega, que estão usando o cajado, batendo, machucando e afastando muitas ovelhas da igreja. Outro ponto a destacar aqui é que a Igreja Deus é Amor é conhecida como uma igreja pentecostal, onde o próprio nome já designa, né, e faz referência à festa de Pentecostes. Mas por incrível que pareça, o nome pentecostal não faz jus ao que ele realmente significa, que vem da festa de Pentecostes. Uma igreja que se diz pentecostal, ela deveria comemorar a festa do Pentecostes. E isso não acontece. Ela prefere comemorar aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, essa Páscoa de Coelhinho de Páscoa e assim por diante. Isso ela comemora, mas as festas do Criador não. As festas do Criador foram abolidas para eles, segundo essa teologia satânica. Infelizmente, meus irmãos, é uma pena e uma tristeza isso, né? Outro ponto a destacar aqui, meus irmãos, muito sério e grave, é que a liderança, as filhas de Davi Miranda principalmente, né? Elas fizeram propagandas estimulando e levando as pessoas a tomarem essa vacina maldita e venenosa contra a Covid, a qual tem levantado muitas provas de doenças e enfermidades que as pessoas estão sofrendo e tendo a sua saúde prejudicada. E eles levaram as pessoas a serem enganadas com esses discursos onde eles estão aliados com o sistema da besta. Quando a marca da besta vier, eles vão ser os primeiros a estimular as pessoas a aceitarem também. Senão as pessoas não vão poder entrar nas igrejas. E o dízimo vai ser difícil para eles. Por isso que eles fazem isso, enganando as pessoas que não têm conhecimento. Mas ai deles quando Jesus vier. Essas pessoas são totalmente sem fé nenhuma. Elas só falam de Deus da boca para fora, que Deus cura. Mas a fé em confiar que Deus vai curar mesmo, elas não têm. E por isso que elas se associam com a farmaqueia, com a farmácia, com a indústria farmacêutica, com a indústria dos remédios. Essa indústria doentia e maldita. Eu venho aqui esclarecer em nome da Igreja Deus e Amor e de sua diretoria que a vacinação é essencial como forma de prevenção à Covid-19. Vacine-se ainda hoje. Outro ponto grave, seríssimo a ser destacado aqui, meus irmãos, é que a própria Leia Miranda, a filha do Davi Miranda, ela assumiu que a maçonaria está adentrando, se não já adentrou, né, na Igreja Deus é Amor. E no vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês podem comprovar isso. E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria, os maçons começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem Davi de Miranda tem feito da casa do Senhor um antro de profanação, junto com a sua esposa. Eu não quero que a igreja fique do meu lado, eu quero que a igreja fique do lado de Deus. Infelizmente, meus irmãos, a maçonaria ela está em todas as igrejas, ela está infiltrada em todas, sem exceção, porque foi ela a responsável pela criação desses templos. E é uma fachada para enganar as pessoas com essas falsas doutrinas. E assim vemos também Davi Miranda Neto,
ele é um dos envolvidos com isso. Ele está colocando o mundo dentro da igreja para atrair os jovens, tentando fazer igreja preta, luzes de LED, e assim tirar o destaque que é para Cristo e colocar o destaque para o templo físico, para o pregador, mas que Deus está sendo esquecido, tentando amoldar a igreja segundo os prazeres das pessoas e não alinhar as pessoas à igreja com o seu ministério conhecido como Regenere. Tá mais para Degenere, né? Um ponto a destacar aqui, meus irmãos, muito sério também, é que esses crentes da igreja, eles acreditam que obedecer à igreja, obedecer à doutrina da igreja, é o que vai fazê-los ser salvos. E vemos que a fé deles não está na Bíblia, não está em Cristo, mas está na igreja. Eles obedecem mais o homem do que a Deus. Esse aqui é o regimento interno da igreja, porque eu faço parte dela, né? Mas isso aqui é para comprovar que eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. E eu só estou nessa igreja porque Deus me pede para ficar lá, que Ele tem um chamado para mim, né? E para que vocês possam ver que eu não estou aqui para atacar a igreja e dizer que a minha, que a que eu frequento, é a perfeita. Não. Estou aqui para pregar o Evangelho de Deus, mesmo discordando de todas. E nesse regimento interno, tem coisas aqui que eles pregam que vai contra a própria palavra de Deus. E um exemplo claro disso é que eles rejeitam a barba. Eles não querem que seus membros tenham a barba. E o próprio Deus alertou e advertiu que a barba tem que ser preservada. Não cortem as extremidades da barba. Está em Levítico 19, 27. Então, quando Jesus vier, eles vão rejeitar o próprio Cristo, né? Porque o próprio Cristo tinha barba. Que coisa sem noção. É totalmente sem noção. Sem falar também, eles vão ser contra os pregadores de outras igrejas. Eles não querem que seus membros preguem em outra igreja que não seja a Deus é Amor. Assim também como eles não querem que nenhum pregador de outra igreja venha pregar nas suas igrejas. E a gente vê na passagem de Pedro, lá em Atos, capítulo 10, versículo 28, onde ele tem a visão do céu dos animais imundos, e Deus fala, mata e come, e Pedro ele tem um entendimento da visão, que Deus estava falando que não era para ele tratar como impuro ou imundo aqueles que são de outras raças, de outras tribos. E vemos aqui a própria igreja Deus é Amor fazendo isso com as pessoas, tratando como se estivesse fazendo acepção de pessoas, sendo que a palavra de Deus não faz acepção de pessoas, mas eles fazem. E aproveitando essa passagem de Pedro, né, que Deus fala para ele matar e comer esses animais imundos, aí eles vão pegar essa passagem isolada para dizer que Deus está permitindo comer carne imunda. Eles vão e querem defender esse pecado abominável aos olhos de Deus, né, que são corromper o corpo com esses animais que não são considerados alimentos. Primeiramente, não são considerados alimentos, que foram proibidos por Deus para comer, né? E ainda eles querem defender que essa lei, que esse mandamento era só para judeu ou que foi abolida. Eles são totalmente... estão precisando estudar a Bíblia, viu? Estão precisando se firmar na palavra de Deus e não na doutrina da sua igreja, porque se eles forem confiar, como a maioria confia, na doutrina da igreja, vão todos ao inferno. Porque a igreja nenhuma salva. Essa é a resposta sincera que a palavra de Deus tem a dizer. Outra coisa que eles colocam aqui nesse regimento interno é dizendo que eles não defendem a doutrina do sábado porque Deus considera iguais todos os dias. Primeiramente, que não existe doutrina de sábado. Existe o quarto mandamento de Deus, que é lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está em Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. É deixado bem claro na Bíblia que Deus separou o último dia da semana, que é o 7º.
o sábado para ser santo. E eles vêm falando no seu regimento interno, dizendo que Deus considera iguais todos os dias. Quem é que está mentindo? É Deus ou é a igreja? A gente pega na mentira dessa forma. Quando a gente domina a palavra de Deus, a gente sabe pegar um mentiroso com a boca na botija. Resumindo, né, essas doutrinas que estão aqui nesse regimento interno, eu posso resumir com a passagem que está em Mateus 15, versículos do 7 ao 9, que fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são ensinamentos de homens. É isso que eles fazem. É por isso que esse vídeo é a hipocrisia de fariseu, porque é isso. Eles defendem os costumes e práticas que o homem determinou na igreja para seguir. Mas os mandamentos de Deus, eles rejeitam, eles desprezam e tentam criar desculpas para não seguir a Bíblia. E acham que vão ser salvos dessa forma. Infelizmente, a hipocrisia é grande. Eles estão achando que o que Deus quer é apenas louvor, é apenas jejum, é apenas oração, né? Porque a igreja é conhecida porque é uma igreja de oração. Sim, é bom orar. Mas sabe o que fala em Provérbios 28, versículo 9? Aquele que desvia os olhos e os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração se torna abominável. Então de nada adianta querer orar várias horas, querer louvar a Deus ou querer jejuar se esforçando, se você não obedece os mandamentos e a lei de Deus. É um sacrifício de tolo. Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer fidelidade à sua palavra e não ao homem. Infelizmente, é como fala em Mateus 23, 27. São sepulcros caiados. Por fora são lindos e maravilhosos, mas por dentro tem a imundície, tem a podridão. Infelizmente, eles prezam mais por essas festinhas, né, aniversário, essas festas pagãs, do que fazer a obra de Deus. É incrível como as pessoas se ajuntam para ir comemorar o aniversário da igreja. Mas, meus irmãos, ao redor da igreja mundial, da Deus é Amor, tem muitos moradores de rua, muitas pessoas necessitadas, muitos desabrigados. E não se vê as pessoas se reunindo para levar um alimento, para evangelizar aqueles irmãos, para fazer a obra para Deus, para estudar a palavra, que é o que eles precisam, e para engrandecer o querer de Deus. Não, para isso eles não se reúnem, mas para comemorar a festinha e honrar Deus com os lábios, isso eles gostam de fazer, e eles até pagam para fazer isso, né? Como muitos fizeram, pagaram o ônibus e foram comemorar o aniversário da igreja. E agora eu quero destacar aqui, para não ficar muito longo, bem rapidinho, né? Mais algumas coisas, algumas doutrinas falsas que eles defendem na Deus é Amor. Primeiramente, a doutrina da Trindade, né? Que essa doutrina da Trindade está adentrada em todas as igrejas, né? Bem dizer, em todas defendem a Trindade, que é católica, que é idólatra, que é romana. Não é doutrina da Bíblia, não é doutrina de Deus. Porque Deus é um, Deus não é 3 pessoas em um. Deus é apenas um. Jesus é o Filho de Deus. E o Espírito Santo é o poder de Deus, é uma manifestação, é um sopro de Deus. E não a terceira pessoa. Outra coisa que eles defendem é o batismo da Trindade também. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que a passagem de Mateus 28, 19 foi adulterada também pela Igreja Católica. E o batismo verdadeiro é em nome do Messias, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse sim é o batismo verdadeiro, que vemos os apóstolos aplicando em Atos. Também outra doutrina é que eles defendem a transubstanciação, que é a doutrina católica, que transforma o pão da ceia e o suco de uva em carne e em sangue de Cristo, verdadeiramente.
Está aqui no regimento interno da igreja falando isso. Que eles acreditam, assim como a igreja católica acredita, que após a oração, aquele suco se transforma em sangue e aquele pão se transforma em carne. Isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é querer sacrificar o Cristo mais uma vez na cruz. Isso é querer ser canibal, praticar o canibalismo. Um absurdo. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu quero trazer aqui a maior doutrina que é pregada na Deus é Amor. A maior ilusão, a maior enganação que há na Deus é Amor. Até maior do que a doutrina da Trindade. É a doutrina do arrebatamento secreto. Eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que não vão passar por sofrimento nenhum. E que assim eles vão ser salvos e o anticristo vai vir e vai fazer sofrer apenas aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Estão muito enganados, estão muito iludidos, porque a doutrina do arrebatamento secreto é uma doutrina maçônica, que foi criada no século XIX por Margaret MacDonald, Edward Even e John Nelson Darby. Vocês estão precisando estudar a Bíblia muito mais para sair desse engano. Abram seus olhos. Vão estudar a Bíblia e parar de acreditar em ensinamentos de homens. Porque se vocês perseverarem nisso, vocês vão perecer, como fala em Oséias 4:6. O povo perece por falta de conhecimento, e é mesmo. Infelizmente as pessoas querem acreditar nesse evangelho fácil, nesse evangelho falso que é pregado, achando que por estar na igreja vai ser arrebatado e não vai passar por sofrimento nenhum. Sendo que o próprio Deus falou que vai provar os seus escolhidos em Zacarias 13, versículos 8 e 9. E também é deixado bem claro que Jesus ele voltará em Apocalipse 1:7 e todo olho verá, não tem como ser secreto. E ele virá apenas uma única vez, uma segunda vez, para buscar o seu povo santo. Ele não vai vir uma segunda e uma terceira vez, como eles acreditam. Então, que as escamas dos seus olhos caiam, que vocês possam aceitar a verdade de Yeshua e não as mentiras do sistema perverso, maligno e demoníaco do sistema religioso, do sistema de Satanás. Então espero que eu possa ter ajudado os irmãos a refletirem bem sobre esses enganos que tem nas igrejas. E nesse vídeo, na Igreja Deus é Amor. Meus irmãos, não acreditem em tudo que o pregador fala, não. Examinem as Escrituras. Estudem a Bíblia para não serem enganados. Sejam bereano. Então, que possamos ficar com esse vídeo e seguir firmemente os passos de Cristo. E não os passos do pastor ou da igreja. Porque é Cristo que vai nos salvar, não a igreja. Espero estar aqui em mais um vídeo do canal, ensinando mais e despertando aqueles que estão no engano, na mentira, nas falsas doutrinas. Que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Messias e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Amém.